além de representar o ponto A, eu vou representar também o ponto B do meu exercício. E quais são as coordenadas do ponto B do primeiro exercício da nossa aula 1? 0, 4 e 2. Então, eu tenho 0 de abscissa, 4 de afastamento, 2 unidades de cota. Então, eu vou começar marcando a abscissa. A abscissa, nesse caso aqui do ponto B, ela coincide com o meu ponto de referência. Então, eu já vou botar aqui que BX coincide com 0. Já o afastamento, eu tenho 4 unidades positivas. Se eu tenho um afastamento positivo, esse afastamento ele vai ser posicionado à direita do plano vertical de projeção. Então, eu vou alinhar o esquadro de desenho com a borda horizontal do P1 e eu vou levar o esquadro de desenho até o meu ponto da abscissa. Marcar 4 unidades de medida, que na minha escala aqui, em que cada unidade de medida é meio centímetro da régua, eu vou marcar então 2 centímetros de linha. Então, aqui vai ter meu ponto BY. E a cota, eu tenho 2 unidades de medida acima do plano P1. Alinhar o meu esquadro de desenho com a borda vertical do plano P2 e eu vou contar 1 centímetro acima do meu ponto 0, de tal forma que eu obtenho 2 unidades de medida da cota do meu ponto B. Então, BZ. Porém, aqui, ó, o que vocês podem observar? O ponto A tem uma projeção nula, ele está situado sobre o plano vertical de projeção. Então, o meu ponto A ele vai estar localizado em que diedro do espaço de representação? Lembrando o que é o diedro? O diedro ele é análogo ao quadrante do plano cartesiano, só que um diedro o que é? É um ângulo formado entre planos, diferente do ângulo formado entre eixos, que é o caso do plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o primeiro diedro, que é formado das coordenadas de projeções positivas, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. O ponto A, conforme a gente pode observar, ele está entre primeiro e segundo diedros, porque ele está na fronteira do plano P2. Já o ponto B ele se situa aonde? A gente ainda não viu. Como que a gente vai descobrir a localização do ponto B? Para a gente descobrir a localização do ponto B, a gente tem que levar a imagem das projeções para as extremidades de cada uma das suas projeções. Então, no caso aqui, ó, eu levei a imagem do afastamento para o final da representação da cota. Enquanto que a imagem da cota eu vou levar para o final da representação do afastamento. Dessa forma, eu localizo
o meu ponto B no espaço, o ponto B de fato. Tá claro? Então, aqui eu finalizei a representação espacial do ponto B. Se o ponto B, ele tá nessa parte aqui do espaço, então ele tá na abertura de que diedro? Do primeiro, do segundo, terceiro ou do quarto? Nesse caso aqui, primeiro. Então, meu ponto B vai se localizar no primeiro diedro. E como que eu faço a representação do ponto B em épora? Eu tenho que a abscissa do meu ponto B coincide com 0, então já vou marcar ali BX coincidente com a referência. O afastamento do ponto B, se ele é positivo, na épora, ele vai ser para baixo da linha de terra. Então, eu vou marcar 2 centímetros para baixo da linha de terra, já que meu afastamento tem 4 unidades. E a cota marcar 1 centímetro para cima, já que a minha cota contém 2 unidades. Aqui é BZ, aqui é AZ, aqui é BZ. Bom, então a representação do ponto A e do ponto B, ela é feita dessa forma. No próximo vídeo eu vou representar um ponto com coordenadas negativas.